Salve, salve, futuros doutores, boa tarde. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês da nossa última apresentação, última palestra do ano, envolvendo a parte de mentalidade, que é a hipnose, tá? Nós falamos um pouquinho ao longo desse ano de ancoragem, falamos de pirâmide, tá? Níveis lógicos e neurológicos, do Robert Dilts. A gente falou um pouquinho sobre janelas de memória e a gente está encerrando com essa parte da hipnose. A hipnose, vou mostrar para vocês, tá? Ela ainda não tem um consenso geral. Existem várias teses, né? Até porque é um processo subjetivo, mas ela é amplamente divulgada na ciência, ela tem comprovação científica. Eu vou mostrar para vocês algumas pessoas que conseguiram usar a hipnose para determinado objetivo, como a hipnose, por exemplo, pode ser utilizada na medicina e como vocês vão poder usar no vestibular de vocês, que é extremamente importante. A hipnose é a cereja do bolo, é onde vai fazer e vai garantir a aprovação de vocês. Passa aí, ó. Então vamos lá. Não há um consenso geral. E é por isso que eu vou trazer algumas definições de algumas pessoas e vou tentar também tirar alguns mitos que vocês têm. Eu posso explicar melhor o que não é hipnose do que o que é hipnose. Então, primeira coisa, galera, não é bruxaria, não é fenômeno místico. Né? Vocês estão muito acostumados com a questão da hipnose de palco, você tem lá o pêndulo oscilando, o cara esquece o nome, faz algumas coisas, né, extraordinárias, mas na verdade é um processo natural da mente. Então, ó, é um acontecimento natural da nossa mente. Você vai ter uma ultra concentração com sugestões positivas. Tá? Pode ser qualquer tipo de sugestão, mas o nosso intuito é a sugestão positiva. O importante para a gente, ó, quando a gente atingir o transe, a gente vai conseguir um estado alterado da consciência. Ou seja, a gente vai estar num estado maior de concentração, mais focado, mais concentrado e vai conseguir resgatar principalmente os conteúdos de longa duração de vocês. O que acontece então? Ó? A frequência cerebral diminui do beta para o alfa, aumentando o estado de concentração. Esse foi um ano que eu não falei, né, do nosso sono, mas a gente tem vários estágios do sono onde a gente tem vários estágios de frequência cerebral. A gente vai para menor possível, que é o estado alfa. Passa aí. Então vamos pegar aqui algumas definições, começando pelo Milton Erickson. O Milton Erickson foi um cara que foi modelado na PNL. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o Grinder e o Bandler? Eles, quando começaram a estudar a PNL, eles pegaram esse psicanalista aqui que conseguia mudar muito mais facilmente o comportamento das pessoas do que os demais. O que o Milton Erickson fazia, na verdade, era, através da hipnose, facilitar a mudança de comportamento. Então, olha como é que ele definiu isso aí, ó. Suscetibilidade ampliada para a região das capacidades sensoriais e motoras para iniciar um comportamento adequado. Então, ele fazia a hipnose, facilitava o acesso ao subconsciente e, a partir daí, ele alterava o comportamento das pessoas. Certo? Agora, o Dr. Sidney James, hipnose é uma superconcentração da mente. Normalmente, a mente se ocupa de vários estímulos ao mesmo tempo. No estado de hipnose, a concentração se dá em apenas uma única coisa, mas em um grau mais elevado do que o estado comum. Galera, vê se não é exatamente isso que a gente quer atingir. Quando você está lá no vestibular, você pode estar focado na pessoa do lado, em quem está mastigando, nos fiscais que estão conversando, na música que está sendo tocada lá fora, que em geral o rádio deles, né, fica ligado, por incrível que pareça, e você também está focado na prova, ou seja, a tua mente está concentrada em vários locais. Na hipnose, você vai focar em apenas uma única coisa, só que em um grau muito mais elevado. Então, a hipnose ela é muito importante para isso, tá? Vocês atingirem a memória de longa duração. Vamos lá. Dave Elman. Hipnose é atravessar o fator crítico e estabelecer um pensamento exclusivo. Galera, fator crítico que a gente vai ver lá na frente é exatamente, né, didaticamente falando, como se fosse uma camada. Não é uma camada de fato, mas didaticamente é como se fosse uma camada que divide o consciente do subconsciente. Lembrando que o consciente é onde está todos os nossos pensamentos críticos e lógicos. O subconsciente é onde estão nossas emoções, comportamentos, emoções, né, todas as nossas crenças, e é lá que a gente quer atingir. Beleza? Vamos pegar aqui alguns casos famosos de hipnose.
tá? Pessoas que utilizaram da hipnose para alcançar algum objetivo específico. E aí vocês vão perceber que a hipnose ela tem uma diversidade muito grande de aplicação. Você pode usar para várias coisas. Então, olha só. A Adele, por exemplo, ela usou para emagrecimento. Então, galera, emagrecimento, né, o hábito de comer, está muito atrelado à emoção e, obviamente, é um hábito. Ela utilizou a hipnose para mudar essas emoções atreladas a isso, mudar esse hábito, ela emagreceu 30 quilos. E também para ansiedade. Vocês pensam, né, que, em geral, pessoas que estão muito habituadas com algum tipo de trabalho não sentem ansiedade e nervosismo. Isso não é verdade. A Adele, quando ela foi receber um dos prêmios, tem reportagem sobre isso, ela teve que usar a hipnose para controlar a ansiedade e para ter mais confiança. Então a hipnose ela conseguiu controlar isso também. Matt Damon, né? O Matt Damon ele era fumante, ele se utilizou da hipnose para eliminar esse hábito de fumar. A Kate Middleton, né, que aí é do trono britânico, ela utilizou muito isso para parar de ter enjoo na gravidez, que poderia ser um sintoma emocional e também psicológico. Mandy Moore utilizou para ansiedade. Agora, olha, sempre falo para vocês de mentalidade de atleta. O Tiger Woods ele foi ensinado desde a infância, com a hipnose, a ter mais concentração no local que ele está. Ou seja, ele começou a ter mais foco nas atividades. Criança tende a estar muito disperso, fazer muita coisa, e a hipnose deu para ele foco. Para quem, né, foco nas atividades, na tacada, enfim. Quem não conhece o Tiger Woods, ele há muitos anos, pelo golfe, ele é o atleta mais bem pago do mundo, supera Cristiano Ronaldo, Messi, entre outros. Porque ele é muito... Lewis Hamilton, ele é muito bom no que ele faz, geralmente ele ganha, as premiações são muito grandes. Outro cara aí que vocês conhecem, Brad Pitt, também utilizou para o cigarro. O Ashton Kutcher utilizou a hipnose com a PNL, uma técnica que a gente chama de ponte ao futuro, de projetar a carreira dele. Então, lá atrás, a hipnose serviu para ele modelar, né, jogar no inconsciente dele, no subconsciente dele, tudo o que ele queria para a carreira dele e, a partir daí, ter um comportamento adequado com o que ele queria vislumbrar, certo? Lindsay Lohan também o cigarro, o Dedé Santana pelo estresse, e aqui o Arthur Zanetti. Arthur Zanetti é um atleta brasileiro que ele é campeão olímpico na argola, na ginástica olímpica. Tá? Ele foi campeão aqui no Rio de Janeiro. E aí, galera, o que acontece? Ele utilizou a hipnose para se concentrar pré-prova. E é isso que a gente vai querer passar para vocês. Passa aí, Flavinho, por favor. Tá aí a reportagem. A Adele perde 30 quilos com dieta radical e hipnose. Quem quiser dar uma lida aqui... Ela fala, né, o resultado, perdeu 30 quilos, segundo a revista People. E ela fala assim, ó, eu comecei a me sentir melhor física e mentalmente, utilizando a hipnose. A gente vai ter aqui agora o Arthur Zanetti, vamos lá. A gente tem que o Zanetti ele foi prata no Campeonato Mundial de 2011 e para a Olimpíada de 2012 ele começou, ó, Zanetti desde então revelou que sua preparação psicológica, o ginasta incluiu o hipnotismo como um salto na sua mente. Então a hipnose fez ele vislumbrar coisas positivas, aumentar o foco, a concentração para as provas. Beleza? Estou mostrando para vocês aí, cara, vários casos para vocês verem que isso é muito mais comum e não é tão divulgado como a gente imagina. Então vamos lá. Como é que funciona? Cara, vamos resgatar alguns conceitos que vocês já viram. Nós aprendemos lá atrás o ciclo da realidade. O que é o ciclo da realidade? Eu tenho qualquer atividade que acontece, qualquer fator externo, e através dos 5 sentidos eu crio o que eu vi através da minha interpretação. O que eu vejo, eu crio, certo? Então eu vi, eu pesquei, eu recebi da fonte externa, eu criei internamente. O que eu crio, eu sou, e o que eu sou eu faço e eu vou tendo esses resultados. Ciclo da realidade. Então basicamente o que acontece? Ó, essa parte hipnótica vai fazer a gente ter uma alteração da percepção da realidade. E é importante pelo seguinte, ó, a gente não reage à realidade, e sim à sua interpretação. Tá aí tudo explicado para vocês, eu já falei lá atrás, né, em uma palestra via Zoom, os nossos 5 sentidos captam tudo do ambiente, a partir daí a gente vai interpretar, vão gerar impulso elétrico no cérebro, vai interpretar o que está acontecendo, beleza? E o que é importante disso aqui?
Como a hipnose consegue mudar essa interpretação, a gente pode ter, por exemplo, uma percepção diferente. Então vejam, é muito comum vocês verem em apresentação, né, de hipnose, de palco, uma pessoa que come uma cebola e sente o gosto de maçã. Tá? Então o inconsciente faz você mudar aquilo. Em um dos cursos que eu fiz, né, teve um cara que virou até amigo meu, o Jefferson, que ele foi para lá com o intuito de emagrecer, né, etc. E ele, o hipnólogo lá, ele fez o seguinte, fez o cara comer salada, mas com gosto de coxinha. Então ele simplesmente transferiu um gosto para o outro, para ele ter mais prazer em comer salada. Tá? Então isso é bem interessante. Algumas coisas que a auto-hipnose ericksoniana vão passar para a gente, né? A possibilidade de se comunicar no nível mais profundo do nosso ser. E aí vocês vão começar a perceber que existe muita relação de hipnose com meditação, com mindfulness, tudo isso está um pouco interligado. Tá? Conectar-se efetivamente com a nossa mente inconsciente, que é aqui que está atrelado a nossa mudança de comportamento, beleza? Ó, amplificar a capacidade da memória. Já falei para vocês, pessoas que trabalham com hipnose tendem a ter uma maior percepção de memória. Tendem a ter uma memória maior porque está na memória de longa duração. Beleza? Aumentar a percepção de novas possibilidades, então elas se tornam um pouco mais criativas, né? Vislumbram mais possibilidades, aumentam a confiança, você vira mais assertivo nas decisões, então a hipnose trabalhando essa mente, bem a mente, você vai conseguir ter isso. Tá? Autorregular-se para assim, agir com convicção e com clareza, então te ajuda na questão da confiança, obviamente, e criar a oportunidade de realizar mudanças mais duradouras. Mais duradouras porque eu estou agindo no campo do subconsciente, que é onde está de fato as emoções e crenças. Beleza? E a gente vai entrar aqui na parte da teoria científica. E existem duas teorias que se fala bastante sobre a hipnose. A primeira delas é a teoria do estado. O que diz ela? Ó, hipnose é um estado alterado de consciência. Numa experiência, ao se fazer um escaneamento cerebral, foi constatado uma diminuição da atividade cerebral e um aumento da concentração. A teoria do estado diz que a gente consegue chegar ao estado de transe hipnótico de maneira voluntária. Beleza? A teoria do não estado diz que a hipnose não é um estado alterado de consciência, é um comportamento natural do cérebro. Então, vocês podem ver o seguinte, teoria do estado. A gente viu que, por exemplo, o Arthur Zanetti usou essa teoria do estado para chegar a um estado de concentração alterado. Beleza? A Adélia, quando controlou a ansiedade para o palco, a mesma coisa. Ela teve domínio sobre o estado de transe. Mas também, galera, o que acontece? Há o transe natural. E aí quer ver alguns casos do nosso dia a dia que estão atrelados a essa parte natural, só que são transes um pouco menores? Vamos lá. Você, com certeza, no momento da vida, e eu já passei muito por isso, eu confesso, estava com uma pessoa muito próxima de você. Vê se não aconteceu com você, Flavinho. Minha mãe sempre reclamou muito isso de mim. Eu estava ali, cara, a 50 centímetros, 1 metro dela. Ela abria a porta e falava, Adolfo, não sei o que, e dava algum recado. Ela acabou de falar e eu simplesmente não entendi nada. Porque eu não conseguia ouvir o que ela falou. Eu estava tão focado internamente que eu estava desfocado na região exterior. Então, eu entrei no estado de transe, um estado de alteração da mente interna. Beleza? Segunda coisa, quem dirige vai passar muito por isso. Quem dirige sabe que às vezes você está tão automático fazendo as coisas que você sai do trabalho e chega em casa e você nem sabe muito bem o que aconteceu durante o caminho. Você estava tão focado no que você tinha que fazer no dia, ou algo que aconteceu, ou em alguma situação que você tem que resolver, que você ficou num estado de transe e você não percebeu por onde você tinha que passar. Isso acontece também em pessoas que pegam um ônibus, metrô, que perdem o ponto porque sentam lá, ficam pensando internamente e ficam tão concentradas, entram num estado natural de transe e quando vê assim, caraca, perdi o ponto. Meu Deus, onde é que eu estou? Você nem percebeu que rolou pelo caminho tão concentrado que você estava internamente. Se você está no chat aí agora, cara, fala para mim se já aconteceu isso com você. Você está tão automático, assim, tão focado internamente que você não percebeu o que acontecia externamente. Coloca aí no chat que eu quero saber um pouquinho. Vamos lá. Mitos da hipnose, né? E eu gosto de colocar sempre uma figurinha para facilitar o entendimento de vocês, né? A galera fala assim, em geral, quando eu falo que trabalho com hipnose, Adolfo, mas e se eu não voltar?
pô, cara, eu não sei se eu quero hipnose, que você vai ter tanto controle de mim e se eu quiser voltar e você não deixar. Galera, isso é um mito. A galera acha, né, que é muito tipo aquele desenho Caverna do Dragão. Vocês vão para um local que eu seria o mestre dos magos, eu dou um comando, sumo e vocês nunca mais voltam para casa. Isso não é verdade, cara. Na verdade, eu vou ser como se fosse o Waze de vocês, né? O hipnólogo, ele é o Waze. Você sabe onde você está e você sabe onde você quer ir. E aí, onde você quer chegar. Na verdade, a gente vai te orientar pelo caminho e cabe você segui-lo ou não. Beleza? Então, você sabe onde você está, teu estado atual, você sabe para onde você quer ir e a gente vai guiar pelo caminho e cabe vocês seguir essa indicação ou não. Então, basicamente, não tem perda de consciência, não há possibilidade nenhuma de vocês não voltarem para a superfície, né, assim dizendo, e não vai ter ninguém no comando a não ser você. Então, você que está no comando o tempo inteiro, só suscetível às minhas sugestões. Beleza? Então, basicamente, vamos lembrar o que nós já vimos aí na parte de neurociência. Ó. O nosso consciente, onde a gente passa a nossa maior parte do tempo, é onde a gente está o tempo inteiro pensando na parte lógica da coisa. O subconsciente é a programação de quem você é, e é por isso que a programação neurolinguística é importante, e a hipnose é importante atrelada à PNL. Ou seja, a gente vai tentar alterar essa programação. Então, na PNL, aqui ao longo do ano, a gente tentou trabalhar muito com essas mudanças de crença. Então, a importância de fazer esse simulado, que o erro não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. O erro é o ponto importante. Vocês têm todas as capacidades de evoluir. A gente trabalha muito com melhoria contínua. Tudo isso está atrelado aí à PNL. Então, ó, a gente vai quebrar uma crença limitante e substituir por uma crença que a gente chama de crença fortalecedora. Beleza? E ela vai ser aceita pelo seu subconsciente. E aí vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho, vai. Como é que funciona isso, galera? Ó, só para vocês entenderem, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Como tudo na vida, a gente quer economizar energia. Se está com o celular, se você puder, você economiza a bateria dele. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, o que ele faz? Tá? Ele tenta ser o mais autopreservativo possível. Ou seja, ele vai criando ao longo do tempo vários hábitos para você não ter que pensar para seguir o comando. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu acordo e vou imediatamente escovar os dentes. Eu não acordo e penso, vou escovar os dentes. Eu já acordo, vou direto para o banho. Já se tornou uma coisa automática, ou seja, quando eu acordo, meu cérebro já está sendo preservativo para não gastar bateria. Entre outras coisas. Então, por exemplo, se você está ansioso, pode comer doce, pode falar, tudo isso é o teu cérebro criando uma autopreservação. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, basicamente? Entre o consciente e o subconsciente, tem aquela camada, né, que eu digo para vocês, que é o fator crítico. Então, no consciente, é toda a nossa parte analítica, nossa parte de raciocínio, está a nossa memória de curto prazo, tá? E também tem a nossa força de vontade. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Sempre que você tentar vir para cá, o fator crítico, como polícia mental, faz, opa, eu quero preservar o cérebro, volta aqui. É como se fosse briga de polícia e ladrão. Você está tentando correr, o cara vem e te pega e fala assim, não, você não pode sair daqui não. Então, ele está sempre tentando te manter no velho hábito, beleza? A hipnose, ela vai quebrar esse fator crítico, vai facilitar a penetração no teu subconsciente. E a partir daí você consegue mexer com as emoções, com os hábitos, autopreservação, ociosidade, enfim, e você atinge a tua memória de longa duração. Só para vocês entenderem, cientificamente falando, basicamente, tá, no estado de transe, o teu sistema límbico continua funcionando, mas o teu neocórtex ele para de receber informação, então facilita a você não ter aquelas sensações ruins de angústia, medo, dor, tudo isso você para de receber, ou seja, facilita essa entrada no subconsciente. Tá? Força de vontade, que também está no nosso consciente. Por que força de vontade, galera, nem sempre é suficiente para você fazer alguma coisa? Quem já tentou começar a se exercitar, parar de fumar, parar de comer doce, né, fazer dieta, sabe que a força de vontade é uma coisa que funciona principalmente de manhã. Então você acorda com aquele foco, objetivo lá no alto, e à medida que vai passando, por exemplo,
A pessoa que quer fazer dieta, ela o tempo inteiro decide se come ou não come alguma coisa. A força de vontade, Flavinha, é como se fosse uma bateria. E a cada tomada de decisão você vai gastando energia. Chega um momento que a energia é tão baixa que você é consumido pela vontade. Então as tuas emoções, vão fazer você ter um comportamento que a força de vontade não foi suficiente. Então a força de vontade basicamente é uma bateria que uma hora descarrega. Por isso que força de vontade nem sempre é suficiente para você atingir o objetivo, porque ainda está na margem do consciente. Beleza? Uma outra coisa interessante do subconsciente é você pensar no sonho. Eu já passei por isso várias vezes, né? Você está dormindo, de repente você acorda super ofegante, coração disparado, você suando, a fisiologia toda alterada. O que aconteceu? Quando você está sonhando, essa parte das emoções estão aqui no inconsciente, você mesmo não tendo vivido aquilo, você acorda e muda toda a sua fisiologia. Quem já passou por isso, cara, coloca aí para mim no chat que já passou, por favor, para eu saber que é interessante, tá? Até aí tranquilo, galerinha? Então, olha só, vocês podem perceber que a hipnose ela é super útil, tem várias aplicações e ela é comprovada também, cara, pela neurociência. Então, vamos lá. O que é o loop hipnótico? Basicamente, gente, isso aqui é para você perceber didaticamente o que acontece. Então, vamos lá. Você tem essas 4 características aqui e o loop hipnótico começa por qualquer um deles. Beleza? Próximo quadro, a gente vai falar um pouco de indução. E aí eu volto a explicar aquilo ali. Mas, por exemplo, aqui eu coloquei esse filme It no final, né? Mas, que eu cheguei a ver, mas o que me deu mais trauma mesmo foi quando eu fui ver Pânico, Flavinho. Quando eu fui ver Pânico, quando eu era mais novo, eu entrei num loop hipnótico de medo muito grande. O que acontecia? Eu vi o filme do Pânico, né? O cara dando uma facada em todo mundo. Eu criei aqui... tive a experiência de assistir. Essa experiência de assistir, galera, teve a minha interpretação, a minha imaginação. Comecei a imaginar como é que era o personagem do Pânico. Cara, e eu era mais novo, os meus pais saíram e eu não, tranquilo, pô, eu vi o filme do Pânico, tô bem. Na primeira caminhada que eu fui pro banheiro, cara, já tive a experiência, tive a imaginação, no primeiro barulho que eu ouvi, ou qualquer coisa que eu percebi, ou que eu criei, eu já comecei a falar, cara, tem alguém aqui. E aí eu comecei a ficar com fisiologia de medo, né? Começar a suar, perder o sono, o coração palpitar, e eu entrei no que a gente chama de loop hipnótico, no estado de transe. Galera, tinha alguém do Pânico ali? Não tinha. Mas aquilo era tão real para mim que eu entrei naquilo e aquilo se retroalimentava o tempo inteiro. Obviamente estou falando por uma coisa negativa, que eu acho que todo mundo que já filme de terror já passou por isso. Mas eu poderia passar por coisas positivas também. Passa aí, Fabinho, para mostrar. Nós temos aqui a indução, tá? E a gente vai ver que o loop hipnótico é mais ou menos isso. Como é que funciona o processo indutivo, né? Você tem, por exemplo, o balão na melancia, os dedos mais e as mãos coladas. Esse das mãos coladas, esse da foto aqui, é o mais comum em hipnose de palco. Então vamos lá. O que o cara faz com você? Ele vem e manda você esticar os braços. Tá? Eu estou pensando na fisiologia. Quando eu tenho a fisiologia aqui, gente, ele fala assim, fecha os olhos agora, tenta descolar, você vai perceber que está colado. Galera, de fato, se você fizer isso aqui agora, você vai perceber que é difícil. Tive isso, vivi a experiência que é difícil, imaginei o quanto é difícil, fiz uma crença. E aqui o se retroalimenta vai ficando cada vez mais difícil. Tem um que eu gosto bastante de fazer na indução, que é o dos dedos, né, colados. Tá? Aqui são mãos, mas é que você imagina que aqui é um polo positivo, aqui é um polo negativo, os dedos se unem e você depois não consegue descolar. Se você ficar olhando fixamente, você vai perceber que isso vai acontecer e você não vai conseguir descolar. Isso é um processo indutivo para facilitar você entrar num processo hipnótico. Beleza? Isso aqui vocês acham vários na internet. Então aqui tem o Fábio Pente, né, mostrando, se eu não estou enganado, ele vai fazer exatamente o processo das mãos coladas. Vou passar aí, Flavinho, só mostrando que já foi no Jô. Veja ele fazendo com a plateia. Galera, se vocês estivessem aqui, né, a hipnose é um processo que as pessoas têm que acreditar para ter. Então, por exemplo, por que ele faz essa indução? Se a pessoa descolar, ela não entrou no processo indutivo, você não tem como hipnotizá-la. Se colar, de fato,
né? Se a pessoa não estiver fingindo, a pessoa está pronta para entrar no processo hipnótico. Por isso que toda proposta de pau que você vai ter, você vai perceber quem pode e quem não pode. Tá? Então é importante a plateia não mentir. Né? Se a pessoa mentir e fingir que colou, ela dificilmente vai ser hipnotizada. Se ela não mentir, ela facilmente vai entrar nesse estado hipnótico. Beleza? E aí, olha que interessante. Ele fez essa menina aqui fingir que era a tábua. E aí, como ela entra no processo indutivo, ele fez a sugestão para ela, vocês vão perceber que ela vai ficar aqui, ó. Quem quiser procurar isso no Jô, tá lá, Fábio Pente, programa do Jô. Ela fica estirada como se fosse uma tábua mesmo, totalmente enrijecida. Beleza? Ela teve todo o processo das mãos coladas, acreditou no processo, então a fisiologia dela acompanha. Percebam aí como está funcionando, ó. Ela é totalmente enrijecida. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Todo pensamento ou ideia provoca uma reação física. Beleza? O que a mente espera acontecer, tende a acontecer. Então, ó, quando ela pensou que era uma tábua, né, no caso ali, ela teve uma reação física. O que a mente espera acontecer, tende a acontecer. Vou passar aí? A imaginação é mais poderosa que o conhecimento quando se lida com a mente. Então, o processo imaginativo, né, de você se visualizar, ele é importante para você chegar naquele estado. Uma vez que a ideia foi alterada pela mente subconsciente, permanece até que seja substituída por outra. Esse é um passo importante justamente pela mudança de crença. Se a ideia foi aceita, para ela sair de lá, precisa de novo ser aceita pelo subconsciente para substituir. Beleza? Cada sugestão atendida reduz a resistência à próxima sugestão. O que isso aqui quer dizer? Cada sugestão atendida reduz a resistência à próxima sugestão. Ou seja, se você pratica a hipnose, é cada vez mais fácil de você entrar no estado hipnótico. Essa é a grande vantagem. Então, quando você tenta entrar, né, no estado de transe, vai ficando cada vez mais fácil. É mais fácil você mudar todos os seus hábitos, comportamentos e emoções dessa maneira. Um sistema emocional induzido tende a causar mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. Vai passar aí? Ao lidar com a mente, quanto maior o esforço consciente, menor será a resposta subconsciente. Ou seja, quanto mais a tua mente estiver ligada, né, mais acelerada, quanto mais ansioso você estiver, por exemplo, menos você consegue alterar algo. Então, por que na ansiedade você reduz a respiração, aumenta a respiração, né, para reduzir o esforço da mente consciente e ter uma maior resposta subconsciente? E olha que interessante aqui, cara, que eu vou passar para vocês da medicina na hipnose. Olha como é que isso aqui é interessante, ó. Francês operado ao coração sob hipnose sem anestesia. Hipnose foi a opção para não dar a Gerard Courtois medicamento químico que pudessem ser prejudiciais à saúde. Aqui está a experiência de Gerard Courtois, um homem de 88 anos, foi sujeito a uma cirurgia cardiovascular sem anestesia. No Hospital Universitário de Lille, na França, a solução utilizada para Gerard se abstrair da operação foi hipnose, ao invés de morfina, dos ansiolíticos e de outros medicamentos que poderiam pôr em risco a sobrevivência do paciente. Então, vocês podem perceber o seguinte, vocês podem perceber que a hipnose ele ajudou, né, a pessoa, nesse caso, a conseguir sofrer a cirurgia, né? Passando aqui na porta, pessoal, desculpa. E aí agora eu vou apagar a luz para vocês verem uma reportagem do Fantástico aqui, falando sobre isso, vai. Um mistério na sala de cirurgia. Como esta mulher foi operada sem anestesia geral e não sentiu dor. A sala de cirurgia está pronta. Sônia se prepara para retirar um tumor maligno do seio sem anestesia. Você tem alergia a muitas coisas? Muitas, quase todas as coisas. Eu sou muito alérgica. Anestesia? Aí, nem pensar. Mas como fazer uma cirurgia para se livrar de um câncer sem anestesia? Eu sozinha fui descobrindo, cavei a fórmula. O caminho foi a hipnose. Muita gente já viveu essa experiência. Você está na condução, no carro, no ônibus ou no metrô e o pensamento começa a ir longe. Você nem percebe as pessoas, a confusão em volta. Quando chega ao destino, nem se lembra do trajeto. Essa viagem mental é muito parecida com um transe hipnótico.
Foi para essa viagem que Sônia se preparou fazendo várias sessões de hipnose antes da operação. Aqui na sala de cirurgia, o especialista chamado de hipnólogo prepara o transe. Para entender melhor a hipnose, viemos ao consultório de Mohamed Bazi. Não existe um raio que sai dos meus olhos, alguma coisa que sai das minhas mãos que hipnotize alguém. Existe sim uma técnica, existe uma maneira onde eu vou usar uma forma monótona, repetitiva, tranquila, de conversar com a pessoa. E essa forma monótona vai criar esse estado de consciência adequado a isso que eu estou querendo. Tudo começa com o relaxamento. Falando pausadamente, o hipnólogo procura ativar áreas do cérebro que ele pretende atingir, como as responsáveis pelo prazer, segurança e sensação de anestesia. Pega a sua mão e no dorso da sua mão começa a friccionar. O hipnólogo pede para eu massagear a mão e começa o processo de sugestão. Então agora eu peço para você lembrar de uma situação de anestesia. Passados 5 minutos... Eu senti uma picadinha muito de leve. Não, se você falar que eu posso, eu introduzo. Se você falar não, eu não vou introduzir. O que você acha? Posso? Pode. Já foi. Nossa. Como Sônia teria de passar por uma grande cirurgia, a hipnose tinha que ser muito mais profunda. Por isso, ela ficou quase 1 hora se preparando. Na minha cabeça, eu ia para um lugar maravilhoso, maravilhoso, cheio de flores, sabe? Aguinha caindo, aquele sol levinho. A hipnose ganhou reforço da eletroacupuntura. A acupuntura, ela tem algumas limitações em cirurgia. Normalmente a pele, ela não tem uma liberação total da dor. E a hipnose, ela ajudou muito nesse aspecto. O cirurgião de mama só aceitou participar depois de testar a hipnose num procedimento anterior, a biópsia por que Sônia passou. Ela suportou muito bem. Então, essa experiência inicial de fazer esse procedimento sem nenhum anestésico foi a base para a gente aceitar fazer um procedimento maior nessas mesmas condições. A cirurgia. A cirurgia. Sônia só recebeu uma dose muito pequena de um anestésico local testado antes. Ela estava um pouco mais desperta do que o necessário. E eu acabei fazendo um anestésico local. Só que metade do que usualmente eu faria. Mas é uma anestesia local, tipo uma anestesia dentária, entendeu? Então não traz nada de consequência depois da cirurgia. As imagens impressionam. Enquanto os médicos cortam tecidos e mexem na musculatura, Sônia conversa com o hipnólogo e vai recebendo boas notícias. Deu para retirar o tumor com margem, então o teu tecido mamário vai permanecer. Tudo bem? Muito obrigada. Deixa aqui presente. Não sente dor, você sente mexer. Ainda em transe e sem tomar nenhum analgésico, ela senta na mesa para terminar o curativo. E pouco depois, já está no quarto. Agora eu estou bebendo aqui, entendeu? O meu drink favorito, uma água. A rendição da mente. A chamada hipnose de palco gerou muito preconceito sobre a técnica que é antiga na medicina. A hipnose simplesmente faz com que ela amplie a sua percepção. Então ela não apaga. Ninguém pode pedir para que ela faça algo que ela não quer fazer. Sônia é uma paciente especial. Pratica meditação há muito tempo e por isso respondeu bem. Medo ela teve, mas enfrentou e venceu. Para muita coisa eu sou muito medrosa. Mas a minha confiança de que isso ia dar certo era tão grande que deu tudo certo. Então, pessoal, vocês podem ver aí alguns comentários importantes. O seguinte, vocês podem ver que foi um procedimento muito tranquilo. Ela não teve nada demais, ela saiu bem. A meditação ajudou bastante ela. Ela fala em determinado momento, né, do ambiente que ela pensou. Então a gente chama isso aqui de local seguro, um local onde você tem todos os recursos, onde você se sente bem, enfim. Então a hipnose é para curar alguns traumas, algumas coisas desse tipo. Pegam essa experiência de um local que se sente bem, confiante, amado, seguro, etc., né?
relaxado, e você consegue transportar para uma outra situação. Então, nisso, ela conseguiu resgatar algumas coisas. O fato dela meditar, vocês viram aí numa das premissas. Quanto mais você entra nesse estado, mais fácil de acontecer. Beleza? Então, vamos lá. Adolfo, você falou toda a teoria, eu acho que vocês entenderam bem, de diversos casos na medicina. Só uma observação, quando eu fiz o curso, a primeira vez que eu fiz, com o Eduardo Rocha, que eu vou mandar para vocês o link aqui depois, uma das pessoas, que é uma das profissões que mais tinham era médico e dentista. Tinha muito dentista lá. Muita gente tem muito medo de mexer na questão dos dentes, etc., para fazer canal, colocar aparelho, enfim. E os dentistas começaram a utilizar muita técnica de hipnose. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, vocês perceberam lá, era que ela trabalhava a questão da meditação pensando em algo tranquilo. Então, basicamente, é um processo de relaxamento. Então, olha só, o ideal é você sentar de forma relaxada, relaxar os ombros, pescoço, braço. Estou botando sentar, porque como você vai estar no dia da prova, que a gente quer entrar no processo adutivo, mas poderia ser deitado, enfim. Tá? Vai respirando fundo, inspirando de forma lenta. Se você lembra daquela meditação guiada que eu fiz com vocês, você pode contar, né, inspirando de 1 até 10, ficando bem tranquilo. Inspira 1, expira 1. Aí você vai até 10, até você ficar bem relaxado com todos os membros bem tranquilos. Beleza? Essa respiração profunda, né, e devagar vai diminuir a atividade cerebral, vai fazer você entrar no estado alfa, que é o estado passivo de sugestão. Beleza? Então a mente vai entrar no estado sugestionável, o estado alfa de relaxamento. Beleza? Esse é o modo 1, tá? A segunda fase do modo 1, galera, é você gerar um desconforto fisiológico. Então, o que você pode fazer na hora da prova? Tá? Abra os olhos e fixe um ponto da capa da prova. Fica olhando por um tempo, sem piscar ali. Você vai perceber que você vai ter um desconforto, né? O olho vai começar a lacrimejar, etc. Você está eliminando aí o teu fator crítico. Então, está facilitando você entrar do estado consciente para o estado subconsciente. Beleza? Então, você vai entrar em transe pelo que a gente chama de fascinação. Por que a galera utiliza muito a questão do pêndulo, né? Porque quando você fica olhando para o pêndulo muito tempo, você ficar jogando o olho para a esquerda e para a direita causa um desconforto. Você vai perceber também, vai ter hipnose do cara aproximar o dedo para cá com um fixo, também gera um desconforto. Enfim, isso vai facilitar a entrada em transe. Tá bom? E aí, por último, feito isso, o teu corpo está pronto para o sugestionamento. Aqui é a questão do aprofundamento, é onde você vai sugerir, você vai colocar o estado que você quer. Então, nesse momento, é importante você fazer sugestões positivas e visualizar. Se você quer na hora da prova, é interessante você se visualizar fazendo a prova focado, concentrado, tranquilo, relaxado, é o momento de você se visualizar também na universidade. Esse é o momento de você fazer a contagem e ir chegando lá. No final, eu vou passar pelo segundo modo e eu vou tentar mostrar para vocês uma coisinha que eu esbocei para vocês tentarem usar se quiserem. Passa aí, por favor. Segundo modo. A primeira fase é a mesma, tá? Praticamente só Ctrl+C e Ctrl+C do slide. Você relaxar, tem que entrar, né, no modo alfa para você ficar tranquilo. Então, tem que diminuir a frequência cerebral, senão não vai funcionar. Qual é o modo 2? Tá? A filha do Bendler criou essa aqui, que é quando eu quero utilizar, é a que eu faço. Beleza? O que eu quero que vocês lembrem? A gente trabalha principalmente, né, com os 5 sentidos, e a gente chama de VAC, né? É visão, audição e a parte sinestésica, que é a nossa sensação, né, muito atrelada ao tato. Então, o que você vai fazer? Ó, você vai fechar os olhos e você vai focar em apenas um sentido por vez. E aí você vai pensar em uma coisa, 2, 3 crescentes, depois decrescente. Quer ver? Vamos lá. Veja um objeto. Então, eu fechei os olhos aqui e eu consigo visualizar, por exemplo, o ar-condicionado da sala. Ainda de olhos fechados, eu consigo escutar o ar que sai pela sala. O ar que está saindo, o barulho do ar que está saindo, eu consigo sentir. Consigo ouvir. E eu também consigo sentir a temperatura do ar. Ou seja, 1. Você vai fazer para 2 coisas. Agora, ó, eu ainda de olhos fechados, eu vejo o ar-condicionado, pode repetir sem problema, e eu vejo as cadeiras do ESAG. E aí, 2, eu consigo ouvir a minha respiração e eu consigo ouvir também o barulho do ar-condicionado.
E duas coisas de sentir, por exemplo, eu consigo sentir a manga da camisa e eu consigo sentir o ar. Você pode falar, eu consigo sentir o meu pulmão aumentando de tamanho à medida que entra o ar. Tem várias coisas que você pode falar, tá? Então você vai fazer isso para 1, 2 e 3. Você vai fazer isso em contagem crescente até 3. E depois você vai fazer de 3 até 1 decrescente. Então você vai fazer o passo crescente e o passo decrescente. A partir daí você já está no processo mais fácil de sugestão. Beleza? Esse é bom porque você faz em qualquer lugar, né? Você não precisa fixar ponto, enfim. E aí é a mesma coisa, você vai estar passível para o sugestionamento. Faça sugestões positivas, visualize e conte de 10 até 1, pode ser 8, 5, 20, depende do que você quiser, até que a mente entenda o recado. Beleza? Quais são as vantagens da hipnose a gente tem de fazer por último aí, né? Alguma parte de magnetismo pessoal, né? Potencializar a atenção, concentração e memória. Essa é a parte mais importante, você está muito focado, concentrado, aumentar a tua memória. Vencer a fadiga, né? O cansaço mental, que é muito importante nos dias de hoje, cada dia mais, né? Pelo pensamento acelerado. A gente tem um cansaço mental maior, um aumento da autoestima, obviamente, e quando a mente expande, fica isenta de temores, né? Então você chega... Ao você blindar ali o córtex, o que acontece? Você fica com poucos sentimentos ruins, facilita você ter atividades positivas. Um videozinho aí de Grace, né, que vocês gostam. We're doing this, okay? We're doing this. Okay, I have everything set up. You will have all of your films, your favorite scrub nurse. What is happening? I'm being a superhero. Okay. There's a scientific study that shows that if you stand like this in superhero pose for just 5 minutes before a job interview or a big presentation or a really hard task, you will not only feel more confident, you will perform measurably better. Seriously? Seriously. Hold up your head and enter the arena and face the enemy. Fight until you can't fight anymore. Never let go. Never give up. Never surrender. Fight the good fight. Start the clock, please. You fight. 10 blade. Even when it seems inevitable that you're about to go down swinging. The key, though, win or lose, is to never fail. And the only way to fail is not to fight. So you fight until you can't fight anymore. Eita. Então, pessoal, pode passar aí, Flávio, por favor. A gente está praticamente aí finalizando, né, a apresentação da hipnose. Sei que é uma parte muito teórica, que ensinei para vocês um pouquinho. Recomendo que vocês tentem fazer já a partir de hoje. É simples, é causar um desconforto, relaxar. Quem tem feito aí a parte de meditação vai conseguir bem mais fácil, tá? E eu vou fazer um para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou falar o aprofundamento para ver se vocês conseguem, né,
fazer em casa. Então, vocês poderiam fazer assim, ó. Iremos realizar agora uma contagem decrescente de 8 até 1. Quando você chegar no 1, você estará no seu estado mais concentrado, mais focado para realizar a sua prova. Vamos então começar a contagem. 8. Você está se preparando e se concentrando para a prova. 7. Agora, você está em um estado mais concentrado, mais ciente de si, mais ciente das emoções e da estratégia de prova. 6. Tranquilo e confiante. Estamos nos sentindo mais e mais focados, ainda mais concentrados. 5. Mais focado e concentrado, você acessa todo o conteúdo que estudou e revisou ao longo do ano. 4. Sua postura solta libera toda a tensão e te leva para um estado ainda mais relaxado para fazer muito, muito bem a prova do Enem. 3. Se preparando para entrar em um estado ainda mais profundo e mais concentrado na prova. 2. Você está tão confiante que você já se visualiza usando o seu jaleco na sua universidade dos sonhos. 1. Para fazer a prova, temos agora uma mente focada, altamente concentrada, mente preparada. Basicamente, galera, quando eu vou ler, né, eu faço aquela última hipnose que eu faço, né, para ter uma memória boa, e eu trabalho a mente, falo mente focada, concentrada, totalmente focada, para conseguir me abster do mundo externo, eu conseguir focar na leitura e ter uma leitura relativamente dinâmica, né? Ler mais rápido, você tem que ficar voltando no texto e tal. Então essa parte, principalmente no Enem primeiro dia, vai ajudar muito vocês a economizar tempo, né? Vocês vão ler praticamente o texto uma vez só, de maneira mais dinâmica e mais focada. Beleza, galera? Cara, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto, né, de chegar nessa palestra aqui, que é a palestra final. A hipnose é uma das coisas mais interessantes que existem e pouco exploradas ainda. Eu espero um dia que no ESAG conseguir fazer uma dinâmica presencial, né, mesmo sem a pandemia. Obviamente hoje seria impossível, tá? E é isso. Essa palestra está sendo transmitida porque eu estou indo nesse momento para São Paulo. Então eu gravei hoje pela manhã, estou transmitindo para vocês agora. Mas eu vou ver o que rolou no chat, demandas de vocês, se precisar, a gente pode fazer uma dinâmicazinha ao longo da semana, já que eu estou com uma sala livre e eu consigo gravar com mais tranquilidade. Galera, que o universo guie, né, sempre o caminho de vocês, que a gente faça uma excelente prova. Foi um prazer. Beijos e até o próximo encontro. Valeu!